Bem-vindos mais uma vez ao canal do Ponto de Vista da Segurança. Meu nome é Vinícius, sou engenheiro de saúde e segurança e hoje eu trouxe para vocês o tópico o plano de contenção do coronavírus. Esse plano de contenção é uma forma da gente conter a propagação do vírus, né? Como a gente viu aí ao longo das videoaulas, a contaminação em si não é o maior dos problemas, porque em 90% dos casos a pessoa contaminada tem a sensação de uma gripe comum, mas em 10% dos casos ocorrem os agravamentos, né? Então, o problema é que quando esses 10% dos casos que sofrem os agravamentos e precisa de atendimento de saúde, né? Quando esses 10% é um volume muito grande de pessoas, o sistema de saúde não é capaz de prestar o atendimento a esses 10%, né, quando esses 10% é um volume muito grande de pessoas. Então, né, tem essa sobrecarga no sistema de saúde e as pessoas, né, os contaminados que sofreram os agravos ficam sem atendimento, e sem atendimento, quase que inevitavelmente, essas pessoas acabam vindo a óbito, né, que é o dano maior que pode acontecer em um sistema, né, seja individual ou seja num sistema em maior escala. O óbito, né, a fatalidade é o pior, né, que pode acontecer. Imagina quando se trata, né, de multifatalidades, isso sim, né, que é um dano irreversível, irreparável e inestimável. Muito bem, então, né, o objetivo, a missão a partir desse momento é conter a propagação, né? Conforme a gente viu, a propagação que vai multiplicar, essa multiplicação de pessoas contaminadas é que vai provocar um volume muito grande de pessoas contaminadas, uma porção dela, aproximadamente 10%, vão se agravar e esses 10% que se agravam quando é um volume muito grande de pessoas, acaba sobrecarregando o sistema de saúde. Então a gente precisa conter a propagação, evitar que o vírus se transmita de pessoas já contaminadas para outras pessoas suscetíveis. Lembrando, né, que o aspecto da liderança é importante para o funcionamento do plano, né? Esse plano deve partir de uma pessoa, de uma entidade com uma posição de autoridade com relação aos subordinados, aos liderados. Bom, podemos citar como exemplo a liderança política, ou a liderança dentro de uma empresa, liderança dentro de uma organização, dentro de uma família, né? Essa liderança que tem essa autoridade, que deve partir dela estruturar esse plano de contenção para que os subordinados sobre essa autoridade cumpram, né, sob essa autoridade aqui do líder, beleza? Então, os tópicos do plano de contenção é o controle de vetores, os grupos de risco, os fatores de transmissibilidade e a cooperação coletiva. Esses tópicos, né, essas divisões aqui foi feita baseada na recomendação número 2 da Procuradoria Geral do Trabalho, conforme eu já disse que era uma referência do meu trabalho em vídeos passados. Toda essa análise para desenvolver o plano foi feita com base no livro Segurança no Trabalho e Prevenção de Acidentes, de Benedito Cardella, conforme também já havia dito ao longo dos vídeos, né? O que eu não havia dito ainda, né, que eu montei esse plano de contenção do coronavírus, baseado no livro do Vicente Falcone, Gerenciamento da Rotina, onde ele ensina o modelo de plano 5W2H, só que no caso aqui a gente vai apresentar só 2Ws, 1H, né? Que é o que, por quê e como, what, why e how, né? Aqui no caso o tópico controle de vetores, o que é a detecção e isolamento de sintomáticos, né? Por que é importante, né, essa detecção e isolamento de sintomáticos? A detecção, né, ela é importante para ter uma rápida atitude com relação ao isolamento dos sintomáticos, né? Por quê? Porque esses sintomáticos são eles que servem maior parte dos casos, são eles que servem de vetores. Os vetores a gente pode entender aquele que transmite o vírus para outra pessoa. Então, muitas vezes são os sintomáticos. Existe a questão da transmissão por assintomáticos, mas é uma
proporção menor dos casos que são transmitidos por assintomáticos. A questão, né, é ter uma rápida detecção dos sintomáticos. Por que não dos assintomáticos também não? Porque a detecção de sintomáticos ela pode ser feita por diagnósticos simples, por exames simples de temperatura e verificação da tosse, né? Frequência de tosse, são indicadores importantes dos sintomas de coronavírus, e os assintomáticos só serão detectados a partir de exames laboratoriais que implica, né, um aumento no custo para fazer esses exames e também um aumento no tempo de resposta, né, até que esse exame fique pronto, né, pode levar dias. Então essa detecção de assintomáticos ela é pouco eficiente, apesar de ser mais efetiva, né? Então compensa mais detectar esses sintomáticos que também têm uma carga viral maior e também um poder de transmissibilidade maior. Então compensa mais focar nos sintomáticos para ter mais agilidade nas reações, né? Qual que seria a reação ao detectar os sintomáticos? Fazer o isolamento desse sintomático. Isolamento de que maneira? Né? Mantê-lo, né, longe de pessoas suscetíveis do próprio sistema. Por exemplo, se for o caso de uma empresa, né, ao detectar um funcionário sintomático, né, um subordinado sintomático, que seja o próprio líder, né, que ele se isole das outras pessoas da empresa para que esse sintomático, né, não se torne um vetor de transmissão para outras pessoas suscetíveis dentro da empresa, né? Então é importante fazer o afastamento dessa pessoa, né? Se for, por exemplo, um ambiente familiar, destinar um ambiente exclusivo para essa pessoa sintomática, exclusivo para o tratamento e recuperação dessa pessoa que é um potencial vetor. Agora, em âmbito estadual, em âmbito macro, né, quando a gente está analisando o sistema macro, mais interessante seria fazer o isolamento em uma instituição destinada para esse fim, com suporte profissionais, né, com todos os recursos necessários para manter pessoas sintomáticas até a sua recuperação, porque o isolamento domiciliar é muito mais passível de falhas, né, onde vai ocorrer essas transmissões dentro de casa. Então, quando a gente está falando no âmbito macro, quando a gente está falando do macrosistema, seria sim interessante se o Estado dispusesse de leitos de isolamento para pessoas sintomáticas em pontos estratégicos do país ou do estado, da cidade, para manter pessoas sintomáticas e evitar que essas pessoas com sintomas transmitam, né, sirvam de vetores para contaminar outras pessoas. O segundo aspecto, o segundo tópico aqui do plano de contenção é a questão dos grupos de risco, né, que consiste na redução da exposição dos grupos de risco. Como sabemos, né, já foi amplamente divulgado pela mídia, já falamos aqui em videoaulas anteriores, 2 fatores determinantes que aumentam o risco são a idade e a comorbidade, né? A questão da idade, a gente vê que aproximadamente 20%, no estado de São Paulo, aproximadamente 20% das pessoas contaminadas eram acima de 60 anos, mas quando trata-se do número de óbitos, mais de 75% dos óbitos são de pessoas acima de 60 anos. A mesma coisa para pessoas com comorbidades. A mesma coisa não, mais grave ainda para pessoas com comorbidades, onde 13% das pessoas contaminadas eram de pessoas com doenças pré-existentes, né, com comorbidades. Porém, do total de óbitos, mais de 85% dos óbitos eram de pessoas com comorbidades. Apesar de que esses números há alguns vieses, né? Como por exemplo a mesma pessoa que é acima de 60 anos de idade, a mesma pessoa que tem o fator de idade também pode ter o fator de comorbidade, portanto ela entra para as duas estatísticas, mas são fatores determinantes, né? Ou seja, essas poucas pessoas, né? Sendo que apenas 10% do total de casos sofrem agravamentos, né? E desses 10% que sofrem agravamentos, a grande maioria, né, elas têm em comum 2 fatores que são a idade avançada e a presença de doenças, né, pré-existentes, comorbidades. Então, né, a ideia, né,
como pôr esse plano aqui, como é esse tópico do grupo de risco, como fazer essa redução da exposição. Uma maneira inteligente, eficiente de fazer essa redução de exposição seria a oferta, né, de teleatendimentos, teleserviços, teletrabalhos para as pessoas, né, já classificadas nesses grupos de risco, né? Muitas vezes é possível, né, fazer essa oferta aí de teleatendimento, teleserviço. Pode-se pedir para outras pessoas realizar alguma atividade que não for possível fazer por teleserviço. Pedir para outra pessoa realizar atividades que vai haver alguma exposição, né, como, por exemplo, ter que estar presente em algum ambiente com uma alta circulação de pessoas ou com aglomeração de pessoas, né, que são momentos de maior exposição à contaminação. Então, esse tipo de exposição pode ser reduzida através, né, da adoção de teleatendimentos, teleserviços e teletrabalhos, né? Então, é muito importante, né, essas adaptações, né? Claro que muitas vezes as pessoas do grupo de risco vão também precisar de ajuda dos próprios familiares, de pessoas que possam prestar esse tipo de ajuda, né, para fazer as adaptações necessárias, para prestar algum tipo de serviço para eles, para quê? Para fazer a redução da exposição. Por que é necessário, mais uma vez, fazer a redução? Porque são exatamente as pessoas dos grupos de risco que vão sobrecarregar o sistema de saúde, né? Elas têm maior probabilidade, estatisticamente, de sofrer os agravos e sobrecarregar os sistemas de saúde. Então, na minha opinião, não deveria nem ser uma opção das próprias pessoas do grupo de risco, né? Não ter essa redução de exposição, deveria ser um elemento impositório para as pessoas, porque os danos não se limitam às próprias pessoas. Não, eu quero pôr minha própria conta em risco. Não. A pessoa do grupo de risco se colocar em momentos de exposição, lá na frente, né, ao sofrer agravos, ela também vai gerar ônus para toda a sociedade, né, ao sobrecarregar o sistema de saúde, ao causar transtornos na família, né, com os agravamentos da doença. Então, inclusive, por isso que é necessário, em muitos casos, o uso da autoridade para fazer essas reduções de exposição aqui dos grupos de risco. Bom, o próximo tópico são os fatores de transmissibilidade. Esses fatores de transmissibilidade a gente também já viu, todos esses tópicos aqui a gente já analisou em videoaulas anteriores, né? Os fatores de transmissibilidade. Só fazendo um resumo, né? As transmissões acontecem a partir de gotículas contaminadas, né? Uma pessoa contaminada com o vírus, as suas gotículas estão contaminadas, gotículas da saliva, então ao falar, ao tossir ou até mesmo ao respirar, ela libera gotículas contaminadas no ambiente que contaminam superfícies, contaminam objetos e contaminam inclusive o ar desse ambiente. Se o ambiente estiver fechado, né, as partículas mais leves podem ficar suspensas por longos períodos de tempo. Ao adentrar nesse ambiente uma pessoa suscetível, né, ela pode se contaminar tocando os mesmos objetos, estão essas gotículas contaminadas, né, ela toca esse objeto contaminado e ao tocar o próprio rosto, né, questão de tempo, ela acaba se contaminando, ou mesmo ao inalar gotículas contaminadas, ela pode se contaminar também. Então existem alguns fatores, né, que devem ser analisados no ambiente. Então deve-se fazer a verificação de adequações do ambiente, como por exemplo manter o ambiente ventilado, né, para que essas gotículas suspensas, elas se dispersem com a ventilação, ou então fazer limpezas periódicas desse ambiente, né, verificar qual que é a frequência de limpeza desse ambiente, ou então verificar se existe recursos, né, como por exemplo recursos para higiene, como por exemplo o álcool em gel, o álcool 70%, que a pessoa pode até contaminar as próprias mãos tocando em objetos, em superfícies contaminadas, mas assim que ela higienizar as mãos, ela já vai ter feito a asepsia, né? Portanto, esterilizou, matou os vírus presentes nessas gotículas.
Então é importante, né, fazer essas verificações se o ambiente está adequado, né, se o ambiente está controlado com relação ao número de pessoas que têm acesso a esse ambiente, porque quanto maior o número de pessoas que acessam esse ambiente, maior a probabilidade de haver pessoas contaminadas, né? Existem vários fatores que podem provocar, né, essas transmissibilidades. Então, né, uma questão do plano é fazer verificações se esse ambiente está adequado, né, ver se a gente consegue cercar, né, esses fatores de transmissibilidade, né, através dessas análises aí, qual que são os mecanismos de transmissão e fazer essas verificações com relação ao ambiente. Por fim, mas não menos importante, vem a questão da cooperação coletiva. Essa cooperação coletiva depende de fatores organizacionais. Os principais fatores organizacionais são a liderança, a cultura de segurança e o clima organizacional, que são esses os principais fatores organizacionais que vão influenciar na segurança e, consequentemente, nos danos decorrentes da propagação do vírus, né? Então, os fatores organizacionais são importantes, mas o que se pode fazer com relação a esse tópico, né? O que a liderança, com sua autoridade, pode e deve fazer é adotar, né, as instruções adequadas, né, a partir de treinamentos, né, as orientações, as diretrizes com quais os subordinados devem seguir para evitar essa propagação, né, como, por exemplo, quais são essas instruções, né? Se estiver doente, fique em casa. Se estiver em ambiente público, use máscaras. Ao tossir, cubra a boca com o cotovelo para não contaminar as mãos, né, e não propagar gotículas no ambiente. Higienize as mãos com frequência. Mantenha um distanciamento mínimo de 1,5 metro de outras pessoas e evite aglomerações. Essas são as principais orientações da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde, né, e essas instruções devem ser constantemente reforçadas, né, nos ambientes, no sistema, seja na forma de treinamentos, né, ou também, não, apesar dessa instrução aqui na forma de treinamentos, aulas, enfim, também devem haver as sinalizações, né, no ambiente, sinalizando o quê? Que é o uso obrigatório de máscara, se estiver doente, fique em casa, enfim, essas mesmas orientações aqui devem estar sinalizadas em diversos pontos do ambiente, inclusive podem ser comunicadas também por meio das redes sociais, das vias de comunicação em geral, enfim. Outro ponto importante é a questão do monitoramento, né? A liderança deve designar, né, algum supervisor para fazer esse monitoramento, se está sendo cumprido essas principais orientações de segurança para evitar a propagação. Deve ter alguma forma de monitorar, né, monitorar os ambientes para ver se as pessoas estão realmente seguindo as orientações, né, globais de contenção da propagação. E por fim, né, fazer a correção, adotar políticas, né, para fazer correção comportamental. Aqueles que não seguem o padrão, não obedecem, né, às diretrizes, às orientações para a contenção da propagação, estão dificultando, né, o controle do avanço do vírus, né? Então estão dificultando a contenção. Então essas pessoas precisam de medidas punitivas, se for o caso, né? Se for o caso de uma empresa, por exemplo, que adote as políticas aí de penalização para essas pessoas que não seguirem as orientações, porque elas estão, né, colocando em risco, né, a contenção dentro do sistema, né? Para cada contexto vai ter uma resposta, para cada contexto, para cada realidade haverá uma resposta mais adequada ou não. Então, no caso, um sistema macro, seria necessário o uso da autoridade, né, que as forças policiais elas coíbam, né, por exemplo, a existência de aglomerações, né, ou então instrua as pessoas a usar máscara, alertem as pessoas a permanecer em ambiente público, né? Não diria nas ruas, né, pois em ambiente aberto não faz sentido o uso de máscaras, mas em estabelecimentos, né, de ambiente fechado, como supermercados, por exemplo, né, o ambiente que as pessoas devem
utilizar as máscaras, né? Fazer a verificação se existe os recursos necessários. Tudo isso, né, é sempre de responsabilidade das autoridades, né, fazer esse monitoramento, né, nem que tenha que designar subordinados para fazer esse monitoramento, né, e adotar as devidas correções comportamentais, né, para coibir, né, os desvios desse padrão, porque, queiram ou não, né, as pessoas que estão transgredindo as orientações globais de contenção da propagação estão dificultando, né, a contenção do vírus, estão propagando o vírus para outras pessoas, estão propagando o vírus até chegar nas pessoas do grupo de risco, que estes sim vão sobrecarregar os sistemas de saúde, né? Então, o mais importante, né, seria concentrar, né, as forças, unificar as forças em conter a propagação do vírus e não estar apenas focado nas medicações, né, nos medicamentos, né, conforme a gente já viu em outras videoaulas também, né, é melhor prevenir do que remediar. A questão do medicamento é importante, né, para amenizar os danos daqueles que já foram contaminados, mas é mais importante ainda evitar mais pessoas contaminadas, né, porque como a gente viu, o grande problema é o grande volume de pessoas contaminadas que sobrecarregam os sistemas de saúde e aqueles que ficam sem atendimento. Inevitavelmente, né, vem a óbito ou vem agravos com sequelas graves, né? Então é importante, né, essa unificação, né, de entendimento com relação à importância de conter a propagação. Bom, pessoal, beleza? O vídeo de hoje foi para apresentar o plano de contenção. Ele é um plano conceitual, né? Então é aplicável a qualquer nível de sistema, conforme se tem exemplos aqui. Pode ser aplicado no macrosistema, né? Como, por exemplo, municípios, estados, países. Esse plano de contenção pode ser aplicado em empresas, pode ser aplicado em âmbito familiar, enfim, né? Claro que é importante, conforme eu disse, é importante partir por parte da liderança, né? Porque o uso da autoridade é praticamente inevitável, né? Sem ela é impossível, é como se querer que uma criança botasse ordem numa casa de família, né? Então é importante a liderança assumir, exercer a autoridade para colocar o plano em prática. Mas no mais é isso, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que o conteúdo ajude a vocês aí, seja qual for o seu nível, o nível sistêmico que você estiver inserido, né? Se você não é o líder, não puder fazer o uso dessa autoridade, você pode entrar em contato com o seu líder, com o líder do seu sistema, e este sim vai entender o plano de contenção e fazer o uso da autoridade para estruturar o plano. E no mais, né, espero que ajude, espero que funcione. Qualquer dúvida, qualquer desvio, né, que ficou faltando de acrescentar aqui, por favor, deixe nos comentários aí pra gente discutir. E curta, compartilha e se inscreva no canal. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, valeu!